Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo. Bom, você conhece Joaquim? Não é o cara da padaria, não. É o jogador do Cuiabá. Conhece? Nem eu. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre ele e trouxe essa notícia que o Fluminense pode ter o jogador do Cuiabá. Então só bora. E tem muita coisinha ali que tá interessante comentar. Fluminense faz sondagem para o zagueiro do Cuiabá de jornalista. A atleta também desperta interesse dos outros clubes brasileiros. Segundo a informação do Jorge Nicola, que às vezes está certo, às vezes está errado, o Fluminense é dos clubes na disputa pela contratação do zagueiro Joaquim, de 23 anos, que atua no Cuiabá. Para quem não se lembra, o Cuiabá ele foi rebaixado nesse ano de 2022. O Tricolor sondou a situação do atleta sobre a possibilidade de contratá-lo por empréstimo. Depois eu explico por que isso tudo. Porém, o Cuiabá ainda prefere negociar o jogador em definitivo e deseja 4 milhões de euros, 22 milhões de reais por ele. Além do Flu, outros clubes como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, Inter, Grêmio, Vasco e Botafogo também demonstraram interesse nesse jogador. Vale lembrar que a zaga não é tratada como uma posição prioritária no Fluminense. Mentira, essa parte aqui não, essa parte que você simplesmente esquece, porque ele falou que tem que ter um zagueiro sim. No setor técnico, o técnico deles conta com Nino, Manuel, David Braz, David Duarte e Luan Freitas, que perdeu a última temporada praticamente inteira por lesão. Ainda tem também o Cipriano. Então a gente está entendendo isso tudo. Eu botei aqui alguns pontos interessantes para falar. Ele tem 23 anos de contrato, eu vi aqui pelo Transfer Market, para quem não sabe, eu utilizo bem o Transfer Market. E no Transfer Market ele fala que tem 23 anos de idade e tem um contrato até 2023. Por que ele está tentando fazer isso, né? Ele percebe que vai perder o jogador, e aí com isso ele tenta vender esse jogador por um preço que ele achar melhor. Já que o Cuiabá não tem pretensões maiores do que, sei lá, se manter na Série A, por exemplo, e agora ele não está, só tem pressão para subir, ele pode ficar um pouquinho mais com esse jogador e fazer uma alta pedida nele. O Fluminense, normalmente, ele não vai buscar esse jogador por conta das métricas que eu vou falar daqui a pouco. Eu analisei sobre a torcida, e a torcida tanto do Cuiabá quanto do Flu gostam no nome. A torcida do Cuiabá tem excelente resultado sobre ele, falando sobre que ele seria um dos melhores jogadores, os melhores zagueiros que o Cuiabá já teve. Então isso daí é interessante, né? Novamente, como é que eu faço justamente para analisar o jogador? Eu analiso a gestão do Fluminense, o jogador em si e a torcida. Gestão, 23 anos, tempo de contrato, 2023, final. A torcida, então, agora. Então, a torcida do Cuiabá fala que é um dos melhores jogadores. E a torcida do Flu apoia o nome. Aceita a contratação desse nome. E a métrica do Flu é isso que estou te falando. A métrica do Flu era normalmente de 26 anos a 32 anos na antiga gestão do Mário. Isso daí você tem para o próximo vídeo que eu quero comentar bastante sobre isso, porque isso me chama muita atenção. Então, é muito esquisito. É muito esquisito pensando em gestão, pensando em ação propriamente dito. É muito esquisito a questão da sondagem. Claro, todos os clubes fazem sondagem por vários jogadores, mesmo que eles não sejam minimamente contratáveis, propriamente dito. Mas acontece a sondagem. Normal acontece a sondagem. O futebol brasileiro, por exemplo, vários clubes colocam o seu nomezinho lá, ó, queremos esse jogador. Aí, quando se vê, já tem lá um bolão de times querendo muito jogador. Então, dito e feito, essa que é a informação principal que você tem que saber sobre o jogador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogador em si e sobre a informação de que significa sondagem. Tudo bem? No próximo
bloco. Antes disso, eu quero fazer uma informação e 2 pedidos. A informação é vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Tudo bem? Vídeos especiais apenas 12 horas. E vídeos depois no Campeonato Brasileiro, às 10, 11, 12, 20 e 21. Tudo bem? Então, vai para mais esse vídeo e outros vídeos do canal. Só bora. Só gostar muito. E se inscreva no canal e faça o triplo C. Só bora. Ele é titular no Cuiabá, né? Eu fiz a pesquisa. Ele é titular no Cuiabá. Ele jogou 63% dos jogos como titular. Tem 63% de minutos em campo. Como é que ele faz isso? Tá. Ele pega todo esse tempo de jogos, por exemplo. Ele vê quanto tem de titular. Tá, tem 63. Quanto tempo ele ficou em campo? 63. Quanta participação de gols ele teve? 6%. Ele deu uma assistência e um gol. Então, e vários clubes querem ele, né? E eu gosto muito de falar sobre por quê. Porque você tem times tanto que estão na fase de Libertadores, né, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Internacional, como estão justamente na Sul-Americana, como São Paulo, Santos, Vasco e Botafogo, como também os jogadores que estão voltando para a Série A e que querem um bom zagueiro, que é o Grêmio e o Vasco. Isso é interessante, né, de falar, porque o jogador cobiçado é jogador que vale a pena. Eu quando vejo justamente as possíveis contratações, eu vejo assim, cara, ninguém quer só o Fluminense. Tipo assim, ninguém quis o Felipe Melo, só o Fluminense. Ninguém quis o William Bigode, só o Fluminense. Aí você já coloca justamente isso, ninguém quis Marrone, só o Fluminense. Quer dizer, ninguém quis. Marrone teve dois times que queriam ele também. Mas tipo assim, sério mesmo? Você está me informando sobre isso? E aí, sobre essa questão, né, de que significa sondagem, né? É justamente isso. É você colocar ali um pinozinho para falar assim, esse cara aqui talvez seja um nome bom. Existem diversas fases para quem não sabe de contratação. Existe a fase de ele pegar o jogador aleatório, aí depois eles sondam e vê justamente o que significa isso. Dizendo assim, me fala aí, como é que tá esse jogador? Esse jogador tá bem fisicamente, tá treinando bem com a bola, no time que ele tava ali foi bem recebido. Então, assim, várias perguntas que normalmente se faz. Após isso, se realmente dessa sondagem teve um bom caminho e realmente a diretoria pensa em contratar, a diretoria de futebol pensa em contratar, aí fala assim, opa, então a gente quer já pensar em iniciar uma contratação. Aí vai na fase somente de realmente ali de negociação. Aí chega na fase de negociação, acaba a fase de negociação, se os dois deram aceite, ele está contratado do clube. Se os dois não derem aceite, não acaba. E como é que funciona isso? O clube que está recebendo o jogador, o técnico que está recebendo o jogador, o clube que está mandando o jogador, o técnico que está mandando o jogador e a staff do jogador. É isso tudo que permanece justamente numa contratação. Eu sei que é muita gente, mas fazer o quê? Na minha concepção final, eu traria o seguinte. É isso que eu falei lá sobre a situação. Bem, todos os jogadores que eu queria que eu trouxesse era o Davidson, até porque o Davidson acabou o contrato dele. E eu reconheço que realmente o Cuiabá tem vários jogadores que realmente podem ajudar muito no elenco do Fluminense. Talvez o Joaquim seja uma boa, só que, cara, a gente teria que contratar jogador. E basicamente, as métricas do Fluminense não permitem a contratação de jogador nesse tipo de preço. Até porque iriam novamente brigar justamente com o torcedor. Isso daí não vai ser legal. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor. Vídeos todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.